E a gente vai acompanhar agora imagens ao vivo de Lima, capital do Peru. A gente falou sobre a eleição que está sendo resolvida lá agora por cada porcentagem mínima. Apoiadores estão se reunindo, como você está vendo aí, do lado de fora da sede do Partido Peru Livre, do candidato à presidência Pedro Castillo. O candidato esquerdista virou sobre a conservadora Keiko Fujimori, mas está bem pouquinha a vantagem, muito pequena. Por enquanto, o candidato esquerdista está na liderança, na reta final da disputa. Já são cerca de 97% das urnas processadas. Castillo está com cerca de 0,3 pontos percentuais de margem. São 57.700 votos de diferença. Coisinha de nada. Nesse momento, Castillo está na sede, onde acompanha ansiosamente as últimas urnas que estão sendo apuradas. Ele chegou ali escoltado por seguranças e acenou para os apoiadores de uma sacada do prédio. Se confirmada a vitória, Castillo deve fazer um discurso aí mesmo, na sede do partido. Agora, para nos ajudar a dar uma dimensão maior dessas eleições peruanas que estão sendo decididas, como a gente viu ali, no voto a voto, a gente pede aqui a presença do nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. A gente tem aí, Favalli, bem-vindo ao Visão CNN, que bom ter você aqui. A maior parte dos votos que estão sendo apurados agora são, né, daquelas regiões mais distantes, mais ou menos como acontece às vezes aqui no Brasil também. A gente fica esperando aqueles votos de regiões de floresta, de regiões mais ermas, né? E os votos das cidades sendo computados rapidamente primeiro. O que é que isso significa em termos dessa eleição? Que se a gente pudesse comparar, seria aquela chegada de um grande prêmio de turf, em que o cavalo está com um nariz na frente do outro, mais ou menos isso? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Visão. É exatamente isso. E essa disputa voto a voto vai ser até a última urna ser apurada, mais ou menos. Como a Carla falou, faltam menos de 3% dos votos a serem computados e a diferença é de 0,3. 57 mil votos, para a gente falar em números absolutos. Pra vocês terem uma dimensão de uma população de 17 milhões de habitantes, a gente estamos dizendo aqui que essa eleição vai ser decidida com um público de um estádio de futebol. É mais ou menos o que cabe aí num grande estádio de futebol no Peru. Só que para a rival Keiko Fujimori, isso não é absolutamente nenhuma novidade. Eu te conto por quê, Carla. Essa é a terceira eleição consecutiva que a filha do ditador Alberto Fujimori vai para o segundo turno e fica muito pertinho de conquistar a cadeira que já foi do pai dela entre 1990 e o ano 2000. Porque na eleição passada ela perdeu para o Pedro Pablo Kuczynski por meio ponto percentual. Agora ela está perdendo por 0,3 ponto percentual. E há 3 eleições atrás, ela perdeu por uma margem menor de 2 pontos percentuais. Para que vocês possam entender, começa mais uma disputa cabeça a cabeça, como a Carla falou. Então, cada urna que chega aí dos rinconcitos peruanos, né, de regiões de floresta, regiões rurais, vão contar. O que depõe a favor de Pedro Castillo é o seguinte: são regiões majoritariamente pobres, onde 55% da população rural, onde estão ali nas franjas amazônicas, são pobres e que tendem a votar nesse candidato de esquerda que está prometendo dividir os chamados royalties da mineração. A mineração é muito forte no Peru e sustenta o PIB do país. E ele quer dividir com a população onde saem essas grandes riquezas do país, além de uma política estatal e de levar mais benefícios da saúde pública para essas regiões mais pobres. Então, as urnas que chegam de regiões paupérrimas aí do Peru tendem a dar os votos que estão faltando para a confirmação do Pedro Castillo, Carla. Mas, aparentemente, a gente vai ter emoção até o último minuto. Sem a menor sombra de dúvida. E, aliás, a organização que comanda a eleição no Peru, que seria a nossa Justiça Eleitoral, pediu para que nenhum lado aí já cantasse vitória antes do tempo. Por 2 motivos: para evitar confrontos violentos entre grupos absolutamente antagônicos. Estamos falando de Pedro Castillo, da extrema esquerda, e a Keiko Fujimori, que é a figura que personifica a direita mais conservadora do Peru desde os anos 90. Então, esses 2 grupos estão nas ruas. Alguém cantando vitória antes, pode haver um confronto. E principalmente, Covid-19, não está controlada a pandemia no Peru. Foram cerca de 5.800 casos em média nos últimos 30 dias. Então, a Organização Eleitoral do Peru não quer aglomerações nas ruas. As pessoas aí estão muito ávidas para ver o seu candidato dando o grito de vitória. Por isso, tanta gente na rua, Carla. Pois é, relembrando o pai dela, Alberto Fujimori, que foi, depois de 1992, como você disse, ele entrou em 90, em 92 ele deu alto golpe.
golpe, né? Se tornou um ditador, fechou o Congresso, enfim, tomou o controle do país com a ajuda das Forças Armadas. Então, a se lembrar dessa herança que ele deixa aí, política, pelo menos de posições políticas, Keiko Fujimori esteve ali bem quase a ponto de assumir o governo do Peru. Vamos ver até o final se não vai ter nenhuma surpresa. E, no caso, o país não teve nenhuma posição de centro, teve uma de direita e uma de esquerda bem definidas, né? Por isso o temor aí dessa possível, desse confronto que possa haver entre os dois partidos ali que seguem um e outro, né? Carla, e para a gente amarrar, então, é o seguinte, para a gente entender também, a gente percebe que essa ditadura de 92 até 2010, quando Alberto Fujimori então toma o poder forçosamente e fica 10 anos no poder, a gente percebe que o fujimorismo nunca perdeu força, porque a Keiko Fujimori, que fazia já um papel quase de primeira-dama, ela acompanhava o pai nos compromissos oficiais, nunca deixou de ter um cargo importante dentro do Congresso. E pela terceira vez, repito aqui, está chegando no segundo turno com chances reais de tomar a presidência. Vamos ver, esperar voto a voto, Carla.